Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 4 de julho de 2022. E é muito bom estarmos aqui todos reunidos para que possamos fazer o Evangelho em cada lar, né? Cada um de nós estamos recebendo aí esses fluidos benéficos, né? Nesse momento que nós tiramos para podermos falar sobre o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E para iniciar, hoje a nossa leitura é solicitações fraternas. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acende nenhuma vela no chão, que somente operam na torre de marfim do personalismo, sem lhes descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustenta a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves, que necessitam do amparo silencioso. E assim, meus amigos, essa leitura está no livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz e psicografada pelo nosso querido benfeitor Francisco Cândido Xavier, né? Que na semana passada completou 20 anos de retorno à pátria espiritual. Então fica aqui mais uma página para a nossa reflexão. E agora, meus amigos, eu vou chamar a nossa amiga Mara, que irá fazer a leitura de uma página do Evangelho. Deixa eu colocar aqui, Mara. Só tirar essa e colocar a outra. A página hoje do Evangelho é Simplicidade e Pureza do Coração. Vamos compartilhar. Simplicidade e pureza de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar
nenhuma tendência perversa nos apresenta a imagem da inocência, da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para que se lhes assemelhem. É do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, Mara, pela leitura. Agora, né, antes de nós chamarmos o nosso amigo que irá fazer o nosso estudo da noite, eu vou convidar a nossa amiga Iraides, que ela fará em áudio, né, a oração dessa noite. Mas que todos nós estamos aqui com você, minha amiga. Seja bem-vinda, Iraides. A Muito Iraides, obrigada. essa companheira nossa, que a semana passada não pôde estar conosco, mas que nós vibramos pela sua cirurgia, e hoje ela está aqui. Ela fez questão de aceitar o convite de fazer a oração. Seja bem-vinda, viu, Iraides? Obrigada, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, aí já presentes, né, Tânia? Para nos beneficiar, como sempre, né? E eu, meus irmãos, mais do que nunca, eu venho agradecer a equipe do José Marques Garcia, a equipe de Eurípides Barçanufo, pelos inúmeros benefícios que eu recebi, principalmente a semana passada, né? Quando eu fiz a cirurgia dos olhos, e a gente sente a presença nítida, né, desses benfeitores que com todo carinho, sem que merecemos, eles estão a cuidar de cada um de nós. Tenham certeza que nós que somos médiuns sentimos a presença desses benfeitores que nos acode, que nos socorrem com todo carinho. Não pergunta se precisamos, se merecemos, e vem o auxílio, vem do coração de Jesus, através desses benfeitores queridos, que adentram nossos lares todas as semanas, fazendo a limpeza, trazendo as bênçãos, as energias de cura, os hospitais, os manicômios, os presídios, não é? Que nessa hora, momento, a nossa casa de oração também é como se ligasse uma parabólica, não é? Para aqueles que estão ligados com Jesus, e esses benfeitores então espalham, vão até o socorro aqueles que necessitam, vão até o equilíbrio dos lares desajustados, os corações aflitos, não é mesmo? É assim que funciona, meus irmãos. É uma luz que se liga nessa antena, né? E de onde parte o coração de Jesus para todos os filhos de Deus, principalmente os mais doentes, os mais tristes, os mais abandonados. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pelas inúmeras bênçãos que recebemos, pela sua infinita bondade, que em nome de Deus, o nosso Pai, está sempre a nos assistir. Obrigada, Jesus, que possamos beber na fonte viva do seu Evangelho, para poder seguir os seus passos, a sua luz, sempre a nos beneficiar, sempre a trilhar o caminho do bem. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja, Iraides. E agora eu quero convidar, né, o nosso expositor da noite, o nosso amigo, que também continua, que tem ainda lá no centro, né, ele participa do Centro João Ferreira de Almeida, né, o seu Sandro, que também continua com uma reunião online, vão voltando aos pouquinhos no presencial,
mas continua aos sábados com a reunião online, né? Seja muito bem-vindo, seu Sandro. A sala agora é toda do senhor. Muito obrigado pela presença do senhor. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde, boa noite a todos. É sempre um prazer falar nessa casa, né? A principal casa, considero eu a principal casa espírita da nossa cidade, foi a primeira, e é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós passamos aí o tema Outra Face, e nós embasamos o nosso singelo comentário no capítulo 12, especificamente nos itens 7 e 8, já que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata das passagens de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? Embora nós sempre ouçamos aí comentários a respeito do Evangelho, que o espírita tem um Evangelho diferente, que o espírita não segue o mesmo Evangelho, na verdade, a doutrina espírita, fundada aí nas obras de Allan Kardec, traz, na verdade, o Evangelho do Cristo, de forma comentada, de forma explicada, para que nós possamos ampliar os nossos horizontes de entendimento. E nesse assunto, nesse tema, especificamente a outra face, não é diferente, já que o próprio termo em si, a própria expressão em si, dá-nos uma conotação diferente, acaba produzindo uma confusão, porque é muito difícil, e acredito que não para acredito que para a maioria de nós, talvez não todos, porque ainda nós temos aí em nosso meio, encarnados neste planeta, espíritos já com bom nível de conhecimento, de aprimoramento moral, mas na grande maioria estão em nosso nível, de maneira que receber uma ofensa, receber um bofetão, por exemplo, e não reagir, é muito difícil. É muito difícil. E fica difícil, então, entender esse ensinamento de Jesus, quando ele fala para nós oferecermos a outra face. Nós encontramos no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 38 a 42, as palavras de Jesus. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe a outra. E ao que quer demandar em juízo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém lhe obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui, nós temos o ensinamento de Jesus praticamente derrogando uma lei até então vigente, que era olho por olho, dente por dente, a famosa pena de talião. Mas é preciso nós entendermos esse ensinamento de Jesus no contexto em que ele foi inserido. Onde Jesus falou sobre isso? Em que momento Jesus falou sobre isso? Nós, os cristãos, não apenas os espíritas, mas nós, os cristãos, conhecemos muito, ou pelo menos ouvimos falar muito, e talvez não tenhamos estudado o suficiente, o famosíssimo Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, esse capítulo 5 de Mateus, é exatamente a narrativa do Sermão da Montanha por completo. E foi exatamente ali que Jesus nos falou sobre dar a outra face. Logo no item, no versículo 1 e 2, nos versículos, né? 1 e 2, Mateus já narra: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Ali, Jesus reuniu uma multidão. Porque ali ele tinha o interesse, ele tinha a intenção de apresentar
aqui veio. Qual era a função dele? Por que razão ele estava aqui na Terra? E ele, então, começa o Sermão da Montanha, oferecendo a todos nós, a toda a humanidade, as bem-aventuranças. Dizia ele, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os injuriados e perseguidos. Ele veio trazendo uma sequência de espíritos que, como nós, passam por turbulações, passam por tribulações nessa existência. Não era só naquela época. Nós continuamos passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos ainda hoje. E ele, então, apresenta-nos as bem-aventuranças. Ele nos mostra, na verdade, que esses sofrimentos representam, na verdade, uma redenção. É através dessas dores, através desses sofrimentos, que nós vamos aprimorando o nosso conhecimento, que nós vamos crescendo como espíritos, que nós vamos desenvolvendo o nosso senso moral, à medida em que nós vamos compreendendo a cada uma de nossas enfermidades, a cada uma de nossas dores. E nesse ensinamento que ele faz, quando ele apresenta-nos as bem-aventuranças, logo no item, no versículo 12, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixando bem claro para nós, tudo isso que vocês estão passando, as dores, as humilhações, as perseguições, os sofrimentos, desde que mantenham-se limpos de coração, desde que mantenham-se amando, respeitando-se, compreendendo a justiça divina, lá no céu é grande o vosso galardão. Ou seja, nós estamos conquistando para o futuro. E neste mesmo ensinamento, neste mesmo momento em que ele falava para todos nós, que ele falava para aquela multidão de pessoas e apresentava as bem-aventuranças, ele também afirmou, no versículo 17, não vim destruir a lei. Aqui começava ele a dar uma guinada de 360 graus, porque ele queria mostrar para nós, até aqui existiu uma lei, existiu uma regra a ser cumprida. Agora, nós temos que dar entendimento a essa lei. Quer dizer, ele não queria mudar, ele queria mostrar que havia algo acima, além daquilo. Queria mostrar para nós que nós estamos preparados para aprender em determinados momentos uma coisa e em outros momentos uma outra coisa. O ensinamento, ele é paulatino, ele é gradual, assim como o estudante que entra na escola, no pré-primário, depois vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro, depois passa para o quinta série, que antigamente era chamado de ginasial, depois vai para o outro ciclo, que é a primeira, segundo, terceiro ano que nós chamávamos de colegial na nossa época de estudo, e que hoje é o segundo grau, ou o segundo ciclo. E a cada momento nós vamos aprendendo uma coisa diferente. O que nós víamos no primeiro ano parecia tão difícil de entender. Quando nós aprendíamos a soma de 1 mais 2, 2 vezes 2 dá 4, e quando nós aprendíamos tudo isso, parecia tão difícil. Não era possível, naquele momento, nós aprendermos equações. Das mais singelas equações do segundo grau, então piorou. Aprendermos trigonometria, não dava nem para imaginar isso. Mas, com o passar do tempo, nós fomos adquirindo conhecimento, fomos aprendendo mais, e os nossos professores podiam passar informações mais aprofundadas. Assim é a nossa vida. Naquele momento que antecedeu a vinda de Jesus, os ensinamentos de Moisés estavam muito fortes e muito marcantes. E eram necessários. Eram extremamente necessários em razão
da nossa inferioridade, da nossa falta de conhecimento. E eu digo nossa falta de conhecimento, que é bem provável que nós estivéssemos vivendo naquela época também. Dessas idas e vindas nossas, nessas sucessivas reencarnações, é muito provável que nós estivéssemos, naquele momento lá, às vezes até apedrejando Jesus. E então, esses ensinamentos que vinham de Moisés eram importantes porque nós não tínhamos capacidade de entender o amor. Nós precisávamos primeiro obedecer, ter medo. Por isso, o Deus foi apresentado para nós como um Deus que castiga, como um Deus que reprime quando nós erramos. E isso foi tudo ensinado lá atrás. Jesus veio, então, dizendo, não vim destruir a lei. Mas ele fala logo em seguida, concilia-te com o teu adversário. Ora, se nós aprendíamos que o famoso olho por olho, dente por dente, agora fala, vai lá e concilia com o seu adversário. Então eu não posso bater nele mais, eu não posso revidar mais, eu tenho que reconciliar com ele. Era esse o ensinamento. Ele afirma ainda, neste mesmo capítulo, que Mateus nos apresenta, se teu olho te escandalizar, arranca-o. E se tua mão direita te escandalizar, corta-o. Olha que ele estabelece aqui uma comparação, olho por olho, dente por dente. O que ele quis dizer é que, se alguém me roubar, não devo eu arrancar a mão daquele que me roubou. Se alguém me arrancar o olho, não devo eu arrancar o olho daquele que me feriu, porque eu estarei errando. Eu devo fiscalizar, eu devo ter cuidado com as minhas próprias ações. Jesus ampliou o ensinamento de Moisés, porque Moisés não conseguiu mostrar para as pessoas o que representava de fato essa lei. Olho por olho, dente por dente. Nós, os espíritas, por exemplo, estamos estudando constantemente que nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. E nesta lei de causa e efeito, tudo que nós fazemos aqui, nós temos uma paga. São pagas pelo que nós fazemos de bem. Isso nós acabamos angariando também um aprimoramento, um crescimento, mas também existem as pagas pelos maus que nós fazemos, pelos erros que nós cometemos. E, nesse sentido, o olho por olho é que aquilo que eu faço aqui, eu pago. Não necessariamente perdendo o olho. E não necessariamente nessa mesma existência. Em algum momento, eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que corrigir o erro que eu cometi, o mal que eu pratiquei em relação ao meu semelhante, ao meu irmão. E não precisa que alguém venha e arranque o meu olho. Então, quando Jesus falou isso, usou essas duas expressões, ele já deixou claro para nós que isso é uma consequência da nossa própria evolução, do nosso próprio crescimento. E ele diz lá no versículo 38, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. É aquilo, como eu já disse, é aquela famosa lei de talião, ou retaliação. Com certeza, os que estão nos assistindo agora nesse momento, já ouviu muito essa expressão, né? E provavelmente muitos de nós até já utilizou essa famosinha lei de pena de talião para criar alguma vingancinha, ainda que uma vingança pequena, contra alguém que nos fez algum mal. Ainda que essa vingança tenha sido produzida apenas no pensamento, ele vai pagar pelo que está fazendo. Amanhã alguma coisa vai acontecer com ele. Ainda que não seja fisicamente, nós acabamos desejando um mal para a pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou, e não deixa de ser uma tentativa de aplicação da pena de talião. E essa pena de talião, ela não teve origem exatamente com Moisés. Na verdade, a origem histórica dela antecede até a própria entrada em vigor entre os judeus. Ela faz parte de um conjunto de leis mais antigas
e que determina exatamente que o crime cometido, e que naquela época eram crimes bárbaros, né? Crimes extremamente violentos. Hoje, quando a gente vê algum crime violento, nós ficamos aterrorizados. Naquela época, os crimes bárbaros eram tidos como absolutamente normais e havia necessidade de fazer alguma repressão. Isso tinha que ser contido. Para que o ser humano desenvolvesse, era necessário que ele fosse contido na sua barbárie. Então, essa pena de talião, que foi muito aplicada na Mesopotâmia, na Babilônia, ela, na verdade, teve origem no Código Babilônico de Hammurabi. O rei Hammurabi, em 1770 a.C. Quando o rei Hammurabi criou a lei, que continha 282 artigos, e dentro desses 282 artigos ele regulamentava família, propriedade, os crimes, a escravidão. Essa lei, que foi a denominada Lex Talionis, que do latim talio significa tal ou idêntico, foi ali que ele implantou, então, essa paga na mesma moeda. Como eu disse, ela antecede ao direito dos judeus em centenas de anos, e quando ela foi promulgada, quando ela foi apresentada pelo rei Hammurabi, ela já foi mostrando logo porque ela aqui veio. O primeiro artigo, ela já dizia: se alguém enganar a outrem, difamando essa pessoa, e esse outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Nós não estamos falando aqui de ter matado, de ter tirado o olho, de ter tirado os dentes, não. Olha só, ele já falava: se alguém enganou ao outro e não conseguir provar, ele deve ser condenado à morte. Já imaginou isso hoje? O tanto de quantas pessoas enganam os outros, né? Nós talvez não estejamos mais naquele nível de matar as pessoas e jogando de qualquer jeito, como se fazia há milhares de anos, mas nós continuamos com a prática de muitos erros, porque os nossos vícios ainda são enormes. E isso, naquela época, o simples fato de enganar já era suficiente para ser condenado à morte. Foi dentro desse conjunto de leis que Hammurabi criou, que ele colocou também: se um homem arrancar o olho do outro, este deverá também ter o olho arrancado. Se o caso envolveu dentes quebrados de alguém, quem causou também deve ter esse mesmo fim. Ou seja, também deve perder os dentes. Foi daí que nasceu a famosa expressão que todos nós conhecemos: olho por olho, dente por dente. Foi a partir daquele momento. Só a título de curiosidade, nesta mesma lei, ele falava: se alguém roubar a propriedade de um templo ou de uma corte, e aí ele se preocupava muito com as grandes propriedades e não com a do pobre, ele dizia que deveria ser condenado à morte. E também aquele que receber o fruto do roubo do ladrão deve ser condenado à morte. Nessa mesma linha, ele dizia que se alguém receber em casa um escravo fugitivo da corte, novamente se preocupando com o alto escalão, seja homem ou mulher, ele também deve ser condenado à morte. Um outro dispositivo: se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento. Ele era muito rígido, né? Vocês veem que a lei de Hammurabi era muito severa. Tem até algumas curiosidades. Se um filho bater em seu pai, ele terá suas mãos cortadas. Se um construtor, se algum engenheiro, arquiteto que estiver aí, ficaria até preocupado naquela época. Se um construtor construir uma casa para outrem e não a fizer bem feita, e se a casa cair e matar seu dono, o construtor também deverá ser condenado à morte. Mas ele aprofunda um pouco mais. E se o filho do dono morrer, o filho do construtor também deve ser condenado à morte. Olha só o nível das exigências dele naquela época. É porque a coisa era muito séria.
O nível de criminalidade era muito alto, então a repressão também tinha que ser muito alta. Ele chegou até o cúmulo de fazer algumas coisas exageradas. Nós sabemos que naquela época a mulher era tida como um ser inferior, e ele colocou um artigozinho lá: se o dedo for apontado para a esposa de um homem por causa de outro homem, e ela não for pega dormindo com outro homem, aqui a gente poderia esperar. Ele falou, então quem acusou vai ser condenado à morte. Não. Ela deverá pular no rio por seu marido. Aqui ele mudou um pouco a regra. Quer dizer, se a mulher for acusada injustamente, ela foi a vítima, ela ainda, para provar que está certa, deve pular no rio para o seu marido. Eram algumas coisas assim, meio absurdas, né? Que, como eles consideravam a mulher inferior, ele queria fazer, falou, pula lá para você provar para o seu marido que você não deve. Porque se você pular e não afundar, não morrer, é porque você é inocente. Era mais ou menos isso, né? Se o filho de um amante ou prostituta disser ao seu pai ou mãe adotivos, você não é meu pai ou minha mãe, ele deverá ter sua língua cortada. Bastava, porque os filhos de amantes ou prostitutas eram levados para adoção. Eram tirados da mãe e eram entregues à adoção. E os filhos tinham que considerar os pais adotivos como pais verdadeiros. Tinha que amar, respeitar, tinha que considerar. E se eles desconsiderassem os filhos em algum momento, não, você não é meu pai, era para cortar a língua dele. Era para os filhos não renegarem os pais adotivos. A gente vê aí quantas coisas que eram tão severas, mas, embora muito severas, eram necessárias naquela época. Eram necessárias em razão do nosso nível de desenvolvimento moral. Não vou nem dizer intelectual, porque, embora nós naquela época fôssemos um pouco limitados, mas existiam pessoas muito inteligentes. Mas, moralmente, não tinha muito desenvolvimento. Salvo algumas exceções, a maioria era num nível muito baixo. Então, esse nível de criminalidade era muito mais alto do que é hoje. E olha que hoje ainda tem uma criminalidade extremamente alta, né? E naquela época era muito maior. Mas aí, depois de 1770 anos, vem o Messias, vem Jesus, o Cristo enviado por Deus, que traça um novo roteiro de vida para nós. Apresenta-nos uma outra possibilidade de crescimento espiritual. Não havia necessidade de ter o olho arrancado ou a mão cortada, propriamente dito. Ele quer mostrar para nós que isso era uma simbologia. Havia maneiras de nós crescermos, de nós evoluirmos, sem a necessidade de perder o olho ou a mão. E ele vem então e diz, eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. É claro que Jesus estava dizendo isso num sentido figurado. Não pretendia ele dizer, vai lá, se alguém te bater, deixa eu bater do outro lado, e bate de novo. E ficarmos apanhando e oferecendo o nosso pescoço ao assassino. Não é exatamente isso. Mas também não devemos partir para o revide das ofensas, né? Sair a qualquer momento que alguém nos ofende de alguma maneira, e aquilo não é exatamente o tapa, o bofetão, mas qualquer ofensa que for direcionada a nós temos o cuidado de não partirmos para o revide. E isso é muito difícil. Isso é muito complicado, porque se nós temos alguns vícios, ainda que nós estejamos estudando, estejamos compreendendo parcialmente as lições do Cristo, se existe algum vício na nossa vida, o orgulho é, sem dúvida nenhuma, um deles. Nós somos orgulhosos. E em razão desse orgulho, essa máxima de Jesus parece mais uma covardia. Alguém me bate e eu deixo falar, então bate de novo, que eu não vou reagir, eu não vou bater, eu não vou... Fica parecendo uma covardia. Mas é porque, em razão do nosso orgulho, nós acabamos não compreendendo o ensinamento de Jesus e achando que é mais corajoso nós revidarmos, quando, na verdade, segundo os preceitos cristãos,
A coragem maior está exatamente em superar, suportar, resistir à nossa inferioridade e não revidar a um insulto. É mais corajoso aquele que não busca vingança, aquele que aceita que em algum momento aquilo que nós passamos terá uma retribuição. Então, vencer o orgulho e o personalismo exagerado é também uma maneira é uma forma de coragem, porque não é fácil você, diante de outras pessoas, ser ofendido e deixar passar, e ficar quieto. É muito difícil para nós vencermos dessa forma, mas é o que Jesus nos oferece como um grande ensinamento moral. E ele até acrescenta no versículo 40, aquele que demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Se alguém vai na justiça contra você para te tirar alguma coisa, entrega outra. É também um simbolismo para mostrar para nós, não vai brigar por qualquer coisa. Se alguém está tentando te tirar isso, e ele ganhou na justiça, mas é injusto, não é correto. Já foi. Se já aconteceu, olha para o alto, pensa no que vem para frente, pensa na vida futura, e aí, como no finalzinho ele até fala sobre essa vida futura, vamos pensar que aquilo que nos parece hoje injusto pode ter uma recompensa lá na frente. Então, não fica desesperado, não entra em desespero, não parte para agressão, não parte para briga, porque alguma coisa que foi tirado de nós e que nós consideramos de forma injusta, pode ter alguma razão. E provavelmente, talvez, muito provavelmente, essa razão não seja de hoje. Mas alguém me tirou alguma coisa que eu não acho correto. Será que numa vida anterior eu não tirei também? Será que eu não fiz isso e às vezes até com essa mesma pessoa? Então, quando nós formos analisar as coisas que acontecem na nossa vida, é importante nós analisarmos que não existe apenas este momento. Não existe apenas essa vida. Não existe apenas o dia de hoje. Nós temos coisas que aconteceram na nossa vida que provavelmente nós fizemos em vidas passadas, e às vezes até nessa mesma que nós não recordamos. E agora a paga acaba vindo de alguma forma. Olha, lembra que ele disse, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Não resiste. Quem sabe andando com ele, esses outros 2000, você acaba compreendendo as deficiências dele e ele acaba compreendendo as suas. E ao invés de vocês se tornarem inimigos, se tornam amigos, compreendendo-se mutuamente. Quando nós analisamos todo esse ensinamento de Jesus, nós podemos pensar também que Jesus não apenas falou, ele vivenciou isso. Nós falamos muito, e quando nós falamos das parábolas de Jesus, que, embora ele tenha falado muito por parábolas, ele também agia por parábolas. As chamadas parábolas de ação, em que Jesus vivia uma situação para que nós nos espelhássemos naquilo que ele estava vivendo ou vivenciando. E esse ensinamento da outra face, ele vivenciou quando ele foi levado ao sinédrio, quando ele foi colocado à frente dos sacerdotes, naquele julgamento absurdo, sem nenhuma justiça, vamos dizer assim, um julgamento armado, e que quando ele foi ofendido, quando o soldado lhe esbofeteou a face, ao invés de reagir energicamente, ele virou para o soldado e disse, se eu estou errado, diga-me onde erro, mas se não estou, por que me bates? Quando o sacerdote acusava ele de blasfêmia, ele simplesmente ficava quieto. O sacerdote insistindo com ele, você é realmente o rei? Tu o dizes. Ele não reagia. Naquele momento, ele estava sendo apertado, ofendido, humilhado, e ele manteve-se naquela serenidade natural dele, com aquela tranquilidade, porque ali também era o momento que ele via
a possibilidade de nos ensinar, pelo exemplo, o que ele já havia ensinado por palavras. Tudo aquilo que ele falou no monte, ele começou a vivenciar, ele foi vivenciando e foi mostrando para nós como nós devemos agir. Esse foi o maior exemplo de Jesus. É lógico, como eu disse, que nós não devemos levar essa máxima ao pé da letra. Arrancar o olho ou arrancar a mão, não há mais necessidade disso. Nós precisamos é corrigir as nossas atitudes, sempre pensando que esse olho pode ser arrancado amanhã. Nós podemos perder alguma coisa por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos atos impensados, desvairados. Nós falamos agora há pouco de nós não oferecermos o pescoço ao assassino, né? Não é esse o objetivo. Alguém vem para me atacar aqui, então, vai, me mata, pode bater, pode matar. Não, nós devemos tomar todas as precauções, todos os cuidados para não sermos assassinados. É óbvio. Jesus não espera que nós sejamos tão passivos a ponto de permitir que o mal tome conta do planeta, do mundo. Nós devemos reagir, mas com a nossa reação de maneira a ensinarmos, a exemplificarmos, a vivenciarmos as lições dele mesmo. Se ao mesmo tempo que nós não devemos reagir, não devemos oferecer o pescoço ao assassino, também é verdade, e aí é uma grande preocupação, meus irmãos, porque nós estamos vendo algumas coisas que têm acontecido ultimamente, que acaba assustando, acaba deixando empolvorosa o cristão, aquele que realmente entende a lição de Jesus, porque ao mesmo tempo que nós ficamos preocupados com essa criminalidade que está à nossa volta, o risco de ser assaltado na rua, o risco de ter um ladrão invadindo nossa casa, nosso filho sair para estudar e ser assaltado, nós ficamos realmente com medo disso. E na tentativa de resolver esses problemas que assolam a humanidade, a sociedade, nós acabamos querendo matar o bandido. Começou-se a criar uma corrente de pensamento de que matar os bandidos seria a solução. Vamos acabar com ele, vamos criar uma pena de morte. Isso não é a solução segundo os ensinamentos de Jesus. Nós não estamos falando por nós. Não querer a cabeça do bandido, não querer a cabeça do assassino é uma atitude cristã. Por isso que antes de falar dessa forma, ele falou lá, amai os vossos inimigos. Ele já começou lá atrás, antes de falar que estava modificando o entendimento da lei da pena de talião, do olho por olho, dente por dente, ele primeiro tratou de falar, amai os vossos inimigos. Mas para que amar os nossos inimigos? Porque, primeiro, Jesus nos ensinou que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Não retribuir o mal com o mal significa, necessariamente, retribuir o mal com o bem. Por isso ele disse amar os nossos inimigos. Por isso ele nos convida a fazer esse exercício de amor, que é um amor extremo. Porque amar aqueles que estão do nosso lado, amar o nosso filho, amar os nossos pais, isso é muito fácil. Só isso, só amar o meu filho, mas isso já faz parte da natureza humana. Agora, amar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que nos desejam mal, isso é muito difícil, mas é isso que Jesus quer. Porque esse é o verdadeiro exercício de amor. Nós devemos aceitar com humildade aquilo que acontece conosco, embora possamos reagir, sim, na medida em que nós podemos evitar que o mal continue prevalecendo, levando o ensinamento de Cristo à frente, mas a humildade faz com que o nosso orgulho se reduza. Cada vez que eu exercito a humildade, eu faço, consequentemente, uma redução do meu orgulho. Eu só consigo fazer isso se eu aprender a suportar a injustiça e aprender também a não cometê-la. Porque é muito comum nós ficarmos indignados
pela injustiça que alguém comete conosco. Mas nós vivemos diariamente cometendo injustiça com os outros, e isso nós achamos a coisa mais normal do mundo. Ali do nosso vizinho, nós chegamos para conversar com o nosso vizinho. Oh, você ficou sabendo que a mulher do fulano, todo dia que ele sai, ela recebe uma pessoa, a pessoa entra na casa dela lá, ela está traindo o fulano. Porque ele viu, às vezes, alguém entrar na casa uma ou duas vezes, que pode ser o irmão, que pode ser e já começou a criar uma historinha na cabeça, né? Achando que a mulher do vizinho está traindo ele, mas não ficou quieto, foi contar para o outro vizinho. Nós estamos, assim, cometendo também uma injustiça. Provavelmente aquela pessoa não deve. E se dever, não é problema nosso. Se ela está cometendo o erro, ela que vai ter que assumir as consequências do erro. Por que é que nós temos que sair falando para os outros? Se tivesse a pena de talião, nós estaríamos também sendo condenados à morte, ou a perder um olho ou uma mão. Mas para nós é muito mais fácil acusar, condenar ao outro. Dar a outra face, então, significa a quebra desse ciclo vicioso que nós podemos denominar de ódio. É esse ódio que vem campeando, que vem tomando conta da humanidade, e nós acabamos reagindo de forma desproporcional a qualquer ofensa que nos é dirigida, ou que é dirigida a outras pessoas que estão próximas de nós. Esse ódio que vai sendo desenvolvido e que precisa, em algum momento, ser rompido. Este é o momento de nós rompermos toda essa sequência de ódio que acontece à nossa volta, para nós passarmos a amar mais, a compreender mais. Alguém nos causa algum mal. Alguém nos ofende de alguma forma. Para nós conseguirmos realmente colocar em prática o que Jesus ensinou, basta nós pensarmos: será que ele tem razão na acusação que ele está me fazendo? Se ele tiver razão, eu tenho que me corrigir. Se ele não tiver razão, eu devo tentar compreendê-lo. Talvez ele esteja passando por um momento difícil. Talvez seja um espírito que esteja num nível um pouco mais atrasado, que não consegue entender os ensinamentos de Jesus e merece, portanto, a minha compaixão. Talvez ele esteja num desequilíbrio qualquer e ele precisa da minha ajuda com a minha oração. Independente do talvez, é uma pessoa que está cometendo um erro ao me acusar injustamente. E não posso eu cometer um outro erro ao ir para o revide. Enquanto ele erra, o problema é dele. Quando eu revido com uma agressão, o problema passa a ser meu. Isso já disse o nosso querido Chico Xavier. Eu não vou reagir, porque se eu reagir, o problema passa a ser meu. O errado passa a ser eu. É assim que nós devemos pensar e entender esse ensinamento de Jesus quando diz: oferece a outra face. É a face do amor. Não é o rosto físico. É a face do amor. Já não devemos mais reagir às ofensas com a face do ódio, da incompreensão, da vingança. Nós devemos entender que a face do amor já está presente na nossa vida, porque Jesus deixou essa semente plantada. Nós precisamos fazê-la crescer dentro de nós. Essa face do amor já deve ser suficiente para nós deixarmos passar com tranquilidade todas as ofensas que vierem direcionadas a nós. E chego a dizer que não foi apenas Jesus. Jesus deixou a lição. Mas quantos cristãos vieram posteriormente a ele e foram mostrando para nós da mesma forma como apresentar essa face do amor? Nós temos aí recentemente o nosso Chico Xavier, nós tivemos o Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos que vieram para ensinar que o amor não é apenas uma palavra. Ele não está plantado aqui no dicionário apenas. Ele deve estar dentro da nossa vida. Ele deve fazer parte da nossa vida. Foi isso que Jesus nos convidou a fazer.
Dar a outra face significa compreender, portanto, que nós não podemos cometer o mal. Não importa o que os outros cometam. Nós devemos sempre pensar que o amor está presente em nossa vida porque ele foi ensinado por Jesus. E se nós lembrarmos que a nossa caminhada não termina nessa existência, essa obrigação, essa responsabilidade se torna maior. Porque amanhã, numa outra vida, nós continuaremos colhendo os frutos plantados nessa. Quanto mais amarmos aqui, mais seremos amados amanhã. E Allan Kardec termina esses comentários nos convidando: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Quanto mais elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Esse ensinamento nós já temos aí dos mundos ditosos, dos mundos felizes. Quanto mais amor, menos dor. Nós queremos sofrer menos, erremos menos, amemos mais. É esse o ensinamento do nosso mestre. E é com essa lição do nosso mestre Jesus, convidando-nos sempre ao amor, que nós encerramos o nosso singelo comentário, convidando a todos para essa reflexão. Pensemos que em momento algum nós devemos pagar o mal com o mal. Sempre com o bem, sempre com amor. Muita paz a todos e que Deus ilumine a todos os corações daqueles que nos assistem nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade e volto para a Tânia a palavra. Seu Sandro, nós só temos que agradecer. Olha que as suas reflexões para esse mundo, esse momento que nós estamos vivendo agora, foi assim, ó, certeza. Então, que nós possamos depois compartilhar com os nossos amigos, ó, a nossa amiga Analice pôs que foi um bálsamo, porque nós estamos precisando disso, não precisamos ficar com essas bobeiras, né, que a gente anda vendo nas redes sociais, mesmo entre as famílias, né, os amigos, no trabalho, tá em umas brigas, umas picuinhas. Nós temos que viver o amor do nosso querido Mestre Jesus. Exatamente. Então, que fique a nossa gratidão e muito obrigada por esse estudo. Eu que agradeço. E Jesus, Maria Santíssima, o senhor Eurípides Barçanuco, que é o coordenador pedagógico da Terra, continue lhe abençoando cada vez mais para que possa nos trazer os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Nossa gratidão. Muito obrigada, seu Santo. Ai, meus amigos, vamos aí, hein? Não vamos desistir. Hoje nós estamos na nossa melhor versão, né, seu Sandro? Então, vamos tentar. E vamos pensar do nosso amigo também, né? Aquele que, por um motivo ou outro, faz alguma coisa, nos magoa. É a melhor versão dele, né? Então, que nós possamos ter o olhar de amor que Jesus e a espiritualidade amiga têm para conosco. Isso que é importante. E vamos, né? Caminhando, graças a Deus, agradecendo sempre essa oportunidade bendita de estarmos vivendo na Terra neste momento. Esse momento que as coisas estão aí, né, em erupções. E que nós possamos, assim, com os ensinamentos de Jesus, dar o nosso testemunho. Como muitos que já passaram aqui, deixaram os seus testemunhos e continuam na espiritualidade, dando-nos o exemplo de continuarmos firmes e nunca abjurar Jesus. Que nosso querido Mestre Jesus seja a nossa luz. Ele é a nossa luz. Ele é o amor. E a semana que vem, meus amigos, continuamos aqui. Começamos o mês de julho, muito bem. Uma segunda-feira aí cheia de reflexões. A semana que vem nós teremos aqui o nosso amigo, o Christian,
Na outra semana, nós teremos a nossa amiga Analice, que vai trazer uma companheira, que ela vai estar dividindo aqui os estudos, com uma grande companheira de caminhada dela. E na última semana, nós teremos um convidado da USP. Então, fica aqui a nossa agenda, né? E que nós possamos estar sempre interligados, ligados, interligados, fazendo essa conexão de amor, de paz e de luz. Vamos agora, né, seu Adalto, para os nossos momentos finais. É um momento que nós levamos, convidamos a todos a sensibilização. Hoje, meus amigos, eu quero colocar aqui em vibração a família da Laurinha, esse espírito que partiu para a pátria espiritual, né? Deixou o seu corpo criança aqui e o espírito retornou à pátria espiritual. Vamos pedir assim que a espiritualidade amiga acolha a Laurinha, fortaleça os seus familiares, os seus pais, tendo sempre em mente que a vida continua. Meus amigos, mentalizemos Jesus, Maria Santíssima e todos esses bons amigos espirituais que são anônimos, que nos amparam, que nos assistem na nossa caminhada, que eles possam vir estar conosco sempre, amparando e iluminando o nosso lar, fluidificando as nossas águas, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sempre, meus amigos, termos uma palavra de amor, de esperança, para todos que nos cercam. Assim, agradecemos. Agradecer, ter gratidão, é a nossa palavra, a palavra que nos leva a caminharmos sempre para frente e para o alto. Seu Adalto. Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Meus amigos, senhor Sandro, amigos que estão aqui na sala conosco, gratidão. Até a semana que vem. Um beijo no coração de todos e que tenhamos uma semana bem abençoada. Tchau, Benjamin. Fica com Deus. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Gratidão.